A distração é causa de sofrimento. Se você já acompanha esse canal, certamente você já ouviu a frase do meu mestre: onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Mas deixa eu tentar adivinhar. Toda vez que você se distrai, se você tenta voltar para o foco, é um troço muito difícil. E na verdade, a mente inquieta não te deixa em paz e meio que você fracassa. Mas posso te falar? Isso não é nem fracasso, é previsível, porque muito provavelmente você está tentando fazer isso do jeito errado. Eu vou te mostrar hoje como é que funcionam os mecanismos da nossa atenção, por que a atenção é tão importante, ela é deleite, ela é fonte de paz, de segurança, de conhecimento, de autocontrole, de autoequilíbrio, de autossatisfação. E por que é que você fracassa nesse nosso mundo ansiogênico em sair das distrações. E depois eu vou te mostrar uma prática para você voltar para o agora de uma forma tranquila, serena e sem sofrimento. Depois da vinheta. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de meditação, de revolução de si, dos caminhos do autoconhecimento a partir da filosofia, da psicologia de grandes pensadores como Carl Jung, Paul Ekman e tantos outros, das tradições iógicas e dos mecanismos da mente meditativa. E por falar em mente meditativa, uma historinha de Swami Vivekananda. Como inquieta a mente humana. Na verdade, ela poderia ser comparada a um macaco, e todos nós sabemos que os macacos são todos eles inquietos por natureza. Mas esse macaco foi embriagado de vinho, ferroado por um escorpião e possuído por um demônio. Dá para imaginar o sofrimento desse macaco? Como é que a gente então pode capturar esse macaco que está gritando de sofrimento o tempo inteiro? Bom, Swamiji, na meditação e nos seus métodos, vai sugerir para nós que o primeiro passo é deixar o macaco pular. O que nos indica uma coisa interessante. Já em 1800 e Tiruliruli, tempo do Swami, começo dos 1900, a mente humana já era distraída. Bem, da verdade, a mente humana é sempre distraída desde sempre. A questão é que hoje a gente tem isso! Então, as nossas referências ansiogênicas são mais diversas, mas a mente ser distraída e inquieta meio que acompanha o que a gente sempre percebeu. A atenção é um órgão de percepção, o norte da nossa consciência. A gente confunde prestar atenção com fazer esforço. A gente confunde prestar atenção com tensão, com esse agarrar-se aos objetos que estão diante de nós de uma maneira dolorosa. Mas isso não é atenção. A Simone Weil fala de forma muito linda que para ela não existe diferença entre a verdadeira atenção e uma oração, um contato com o divino. Porque aquilo para o qual você está atento, você se derrama sem esforço, sem inquietação, sem perturbações. Agora, a nossa sociedade de consumo, a nossa sociedade do para quê, onde tudo o que a gente faz, todas as nossas atividades, palavras, pensamentos, são feitas buscando um fim a posteriori, buscando uma recompensa no futuro, isso já nos gera a perturbação de projetar os resultados possíveis com tudo o que a gente faz, pensa e fala. Isso já gera a cobrança dos resultados, a comparação e a competição com o outro. E nisso, o prestar atenção se torna uma tensão, se torna um esforço. E o resultado é a nossa mente vai brigar, vai macaquear como o macaquinho da história do Swami Vivekananda. Nossa mente não aprende por negação. Quer ver? Fecha os olhos um instante. E de jeito nenhum, nem por um instante, pense no macaco azul. Não pode pensar no macaco azul, não pode pensar em macaco de jeito nenhum. Abre os olhos. Certamente, pelo menos por um lampejo, você pensou no macaco. Mesmo que você tenha a fantasia, a palavra macaco evocou uma série de ideias macaquísticas, símias aí na sua cabeça. A questão então é como eu domestico a minha atenção, como é que eu faço as pazes com a minha mente, como é que eu torno a minha mente não mais a senhora das minhas distrações, não mais uma tirânica senhora, mas sim uma excelente, exímia e muito eficaz serva, né? Como é que eu faço para reorganizar as potências da minha atenção de modo que ela possa me ajudar a viver melhor, por assim dizer? Se a nossa mente não aprende por negação, ela não aprende na porrada. Então quando a gente fala, por exemplo, sobre o Patanjali dizendo que o estado de yoga, de união perfeita do ser consigo, do ser com o divino, do ser com a totalidade, é a cessação das perturbações da mente, yogas chitta vritti nirodha. Tem muita gente que traduz esse nirodha como controle sobre os movimentos da mente. Mas eu acho que controle é uma palavra muito imprecisa, dado o nosso tempo social e histórico e cultural, porque controle impõe essa tensão do ego.
E não é assim que se controla a mente. Na verdade, o controlar a mente é se familiarizar com ela, saber dar nome para o que aparece aí, para memórias, pensamentos, sentimentos, estímulos, desejos, e apaziguar a mente, trazer paz para dentro. Então, o que te faz se distrair tanto é a mesma coisa que o Patanjali chama de avidya, de ignorância, que ele diz que é a confusão entre identificar-se com o que é visto, né? Aquele que vê com o órgão da visão. Ele vai dizer, tudo aquilo que te aparece você assimila como se fosse você. As distrações te capturam, você se torna amalgamado a elas, você não deixa que elas passem. Eu quero essa roupa, então a sua mente toma a forma daquela roupa que você quer. Eu quero esse cargo, então toda a sua mente está ocupada pelo desejo daquele cargo, e pela raiva de quem está naquele cargo, e pela inveja de quem está naquele cargo, e pela frustração de não conseguir aquele cargo. A sua mente se permite tomar as formas, plástica ela que é, de todas essas perturbações, oscilações e distrações. A questão toda então é sair dessa ignorância e parar de confundir aquele que vê, o percipiente, o sujeito, a consciência pura, com aquilo que é visto, com os órgãos de percepção. É trazer para a mente não uma ideia de controlar, mas de apaziguar, de estar em presença. É parar de consumir energia no conflito entre o que você deveria fazer e o que você gosta de fazer. Porque aqui entre nós, sim, nós sabemos na teoria que a presença absoluta, que a quietude meditativa, que a não distração são os estados beatíficos de plenitude, de paz e de felicidade que a gente gostaria. A gente sabe disso na teoria. Mas a mente imediata, viciada em dopamina, não quer nem saber disso. Ela gosta das distrações. A gente gosta da droguinha de ficar ali no Instagram vendo um zibilhão de coisas. Entre o cachorro orelha e sua trágica história insuportavelmente triste e toda a indignação que a gente sente com esse absurdo, vem uma receita besta e vem um gatinho pulando e vem uma criança sorrindo e vem uma viagem que você quer fazer e vem um livro que você quer comprar e depois outra indignidade, toda aquela história que aconteceu em Copacabana, pelo amor de Deus, onde esse mundo vai parar? E aí vem outra coisa. Então a mente gosta desse estímulo, desse expandir, contrair, porque a gente já falou sobre isso, nós vamos falar mais sobre o ego, precisar desse estímulo agudo, né? Bom e ruim, intenso o tempo todo, para essa noção de eu fixar-se aí. Então quando a gente tenta vencer a distração com forçação de barra, a gente se distrai mais. A gente se frustra mais, porque a gente fica preso nessa tensão, nesse conflito entre o gostar da distração e o saber que a distração faz mal e a culpa que você sente de estar ali. Sai desse lugar de se identificar com tudo isso que está acontecendo. Sai da balada, da barulheira. Eu fui em pouquíssimas baladas na minha vida, mas porque eu não gostava daquela barulheira, tinha momentos em que era muito interessante, porque eu saía lá fora, depois daquela música insuportavelmente alta, e eu fazia... Ufa! Nossa! Caramba, que bom! Tá só aquele barulhão lá fora, mas eu tô aqui, em paz, num lugar apartado daquilo, tem um distanciamento. Então, sair da distração não é criar um esforço para brigar e gritar mais alto com a distração. É distanciar-se dela e olhar de fora, dar nome para ela, né? É perceber com intimidade o que está acontecendo aqui e agora. Dê nome com clareza, o que está acontecendo ali, sem esforço. A distração ela sempre vai acontecer como uma forma de pedido de socorro. Você quer escapar de onde você está, escapar do que você está fazendo. Então, talvez a distração seja produto desse estímulo excessivo, né? O scrollar infinito, as múltiplas referências, desejos e supostas necessidades. A distração pode ser uma tentativa de fuga de um trabalho enfadonho, de uma companhia enfadonha, da falta de propósito ou de sentido no que você está sentindo, da fadiga, do cansaço, de um sono ruim, de uma má alimentação. A distração pode ser produto dessa emoção não digerida, de você não saber trabalhar com aquele aqui e agora. E aí produzem-se distrações quase sempre autossabotadoras, quase sempre destruidoras do nosso equilíbrio psico-biofísico. Então, quando a gente não quer lidar com uma situação difícil, a gente cria distrações que vão nos complicar ainda mais, tipo estourar o cartão de crédito, tipo brigar com outra pessoa, tipo ser grosso com uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o problema. Então, a questão aqui é entender as motivações por detrás das distrações, primeiro, né? Olha para as distrações e rebobina um pouco essa fita. Isso aqui é só para quem já alugou fita cassete. Volta um pouco. Dá um passo para trás. Olha de fora. Por que é que eu estou tão empenhado em me distrair? Por que eu estou tão empenhado com essa cacofonia interna? Por que eu estou tão empenhado em me desvencilhar
do aqui e agora? Por que eu não quero a minha presença? Por que eu não tenho energia disponível para dar presença para as coisas? Né? Então, a primeira coisa é olhar e ver. É aquilo que o Krishnamurti chama de o estado verdadeiro da meditação, que é ver sem condicionamentos é a essência da liberdade. Olha para o que está acontecendo. Para. Solta o celular, solta as coisas, observa o que está acontecendo. Conversa com a sua mente. E entenda uma coisa, a prática meditativa durante muito tempo vai tratar de abhyasa, que é a disciplina na repetição, que é a disciplina na constância. É a busca por estabelecer um estado que não exige mais esforço. Isso é abhyasa, a disciplina do yoga, que é a busca pela estabilidade que se torna firmemente estabelecida quando é feita por um longo tempo, sem interrupções e com grande diligência, com grande carinho. Então, a ideia do cultivar uma mente atenta e presente não tem a ver com macerar sua mente, sabe, igual um pilão. Tem a ver com voltar. Não tem a ver com você fazer o exercício meditativo como uma tortura, mas como um guiar cuidadoso. De novo, toda vez que a mente escapa, gentilmente traga de volta, gentilmente traga de volta. Use âncoras para baixarem a guarda desse ego, dessa consciência dialógica, dessa consciência tagarela. Então, usa dessas âncoras para gentilmente trazer de volta. Então a mente começa a... Não, volta para a respiração. Não, volta para a postura. Não. Volta para o olhar fixo num único ponto. E aí ela distrai de novo e você volta com paciência, com calma, como quem está treinando um bebezinho. E aos poucos ela vai se permitindo. Ela vai se permitindo abrir, ela vai se permitindo sair desse lugar do planejamento. Você vai se lembrando que aquilo que é verdadeiramente seu jamais se evade. Aquilo que é verdadeiramente seu você não vai esquecer. Volta. Então, vamos fazer uma prática simples que eu ensino nos nossos cursos de meditação e que se você fizer várias vezes ao dia, vai realmente, como um músculo, treinar a sua atenção de modo a te devolver para o tempo presente. Então, abre bem o peito, relaxa a postura, dá uma boa espreguiçada. Se quiser, boceja, se precisar. Acha os isquios, esses dois ossinhos dos glúteos que são os pilares da meditação. Senta nem para frente demais, nem para trás demais. Nem abre a barriga para fazer essa lordose aqui embaixo. Não, acha os isquios, senta em cima deles. Seja na cadeira, seja de perna cruzada. E observa a respiração acontecendo. Para ficar mais fácil, abre os olhos. Agora baixa o olhar a 45 graus. Fixa o olhar num único ponto. Não move o olhar daí. E observa a respiração acontecendo. O ar frio entra pelas narinas, retém. E devagar o ar quente sai por elas e a barriga vai lá atrás quando você expira. Observa essa respiração indo e vindo calma, longa e lentamente. Coloca toda a sua atenção nas narinas. Deixa todas as outras distrações desaparecendo na medida em que você não briga com elas. Nem dá atenção e nem reforça elas. Você apenas se coloca aqui e agora. É um estado de disponibilidade, de presença, no qual todas as coisas revolvem-se para esse ponto das narinas. Quanto aos pensamentos, também não brigue com eles. Se a mente estiver inquieta demais, peça licença aos pensamentos intrusos e diga: agora não, depois eu cuido de você. Observa os pensamentos aparecendo aí, mas continua com a atenção na respiração nas narinas. Percebe a respiração também no baixo ventre, a barriga indo lá na frente ao inspirar e se recolhendo lá atrás ao expirar. Esteja aqui e agora e perceba que aqui e agora está tudo bem. Não há nada por fazer, ou querer, ou buscar, ou pensar. Você é apenas uma consciência que respira.
Não brigue com as distrações, mas mantenha o olhar fixo e a respiração calma e a expiração longa e lenta. E vai soltando as tensões do corpo. Percebendo e relaxando os ombros, braços, antebraços, as mãos, relaxando as costas, o pescoço, o abdômen, a lombar, os glúteos, as coxas, os joelhos, as pernas e os pés. E devagar vá voltando ao seu estado natural. Quer fazer isso de verdade, com profundidade? Quer criar essa presença absoluta? Então, vem praticar conosco. Tem práticas gratuitas no Instituto Revolução de Si às quartas-feiras, à noite, online, e tem a nossa prática essencial, que é o Raja Yoga, aos domingos, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília. E tem também os nossos cursos de meditação, que os links estão aqui embaixo. Mas dê tempo para curar essa mente inquieta e volta sempre para esse ponto que dissipa todos os conflitos, que te devolve a sua verdadeira morada. Boas e fecundas práticas e encontre na atenção o espelho luminoso do seu verdadeiro eu. Até mais.